E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma análise do Vino 11, um fundo imobiliário de laje corporativa que valorizou 4% nos últimos 2 anos. Parece pouco, né? Mas deixou um dividend yield de 11% só no último ano. Então vamos pro vídeo. Como sempre, é minha obrigação aqui pedir, chorar like, então deixa o like aí, se inscreve no canal, ajuda a gente, que a gente tá sempre soltando análises legais aqui para vocês. Então vamos lá. Começando pela ficha técnica do Fundamentei para conhecer um pouquinho o fundo imobiliário. Então, Vino 11, aqui já está errado, ele está dizendo que tem 8 anos de mercado, que começou em 2013, mas não é. O Vino só tem 2 anos de mercado, é um fundo bem novo aí, da gestora Vinci, né, que é mais antiga, mas esse fundo especificamente só tem 2 anos, então está errado aqui no Fundamentei. É do segmento de lajes corporativas, do tipo tijolo, tem um valor de mercado de 688 milhões, então é relativamente pequeno ainda. E aí tem uma estratégia diferenciada no segmento de escritórios, buscando investir preferencialmente em participações majoritárias de ativos baseadas em 6 pilares. Então a gente vai ver esses 6 pilares quais são daqui a pouco. E outro ponto importante aqui é que ele tem participação majoritária nos imóveis. Vejam que ele busca isso, né? Ele quer controlar ali realmente os imóveis, faz parte da estratégia desse fundo, que é bem interessante. Tem como gestor a Vinci, que para quem não sabe é a mesma gestora do VISC e do VILG, que são FIIs que eu também invisto, e está com distribuição aí 90% em imóveis, 6% em outros fundos e 4% em caixa. Então tá bem alocado aí em imóveis, com 90% do patrimônio em imóveis. Tá, agora vamos ver os 6 pilares que o Vino disse que segue, né? Então, localização em grandes centros é o primeiro pilar. A gente vai ver que os imóveis deles são todos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Novas tendências, coworking, space as service, que são novas tendências mesmo, né? Novos modelos de prédios aí, coworking, para quem não sabe, que é um lugar onde vários escritórios trabalham juntos ali, e esse espaço como um serviço também é uma nova tendência, um novo jeito de se trabalhar aí os imóveis. Participações de controle, como eu falei, ele tem controle em todos esses imóveis com participações majoritárias. Foco em renda com potencial apreciação de preço. Então, além do foco sem renda, eles também focam na valorização do imóvel. Locatários de primeira linha, então também focam em bons locatários, em bons inquilinos e projetos diferenciados e de porte médio. Então, esses são os 6 pilares aí do Vino. Tá, aí vamos ver o setor. Como sempre, quando a gente fala em laje corporativa, a primeira coisa que vem na cabeça é home office. Afinal, é uma nova tendência, então e aí? Será que laje corporativa continua sendo um setor bom? Então vamos ver algumas notícias aqui. Estudo com 61 mil colaboradores da Microsoft sugere que home office pode ser prejudicial para interações no trabalho. Outra notícia, por que os gigantes de tecnologia agora rejeitam trabalho remoto em tempo integral? Então vejam que o home office não é essa maravilha toda que todo mundo pensa. Não é aquela coisa que veio para ficar. As big techs como Amazon, Google, Microsoft, todas já acabaram com o home office, não 100%, claro, mas eles querem os funcionários ali perto dos escritórios no mínimo, comparecendo a maior parte do tempo nos escritórios e ficando uma possível parte do tempo em home office. Então assim, tem vários problemas que o home office traz que as empresas não conseguiram resolver, como suporte, infraestrutura, por exemplo, essa internet que o cara vai ter em casa, quem é que vai pagar? É uma internet de qualidade, nem sempre o funcionário vai conseguir ter uma internet de qualidade em casa. Se o funcionário cai da cadeira, é um acidente de trabalho, quem é que vai pagar? A empresa? Então tem vários problemas aí que o home office traz que as grandes empresas preferiram não trabalhar dessa maneira. Isso sem contar a segurança da informação, né, que é outro problema também muito importante no home office. Aí o cara é hackeado ali em casa, entra no Xvideos, pega um vírus ali, e aí? Quem é que vai se responsabilizar por isso? Então é complicado. Então são vários problemas que o home office traz. E lajes corporativas, escritórios físicos sempre vão existir, galera. Por mais que tenha ali alguns funcionários trabalhando em home office, as empresas sempre vão ter uma sede, sempre vão ter um escritório físico que elas precisam. Não vai todo mundo trabalhar em casa. E aí, outra notícia aqui. Fundos imobiliários. Locações de lajes corporativas retomam o volume pré-pandemia. Então, praticamente as coisas já voltaram ao normal aí em relação às lajes corporativas, né? O mesmo volume de aluguéis
já de antes da pandemia. Então é um setor que, apesar de ter apanhado bastante aí nos últimos anos e tal, é um setor que eu acho sim que é interessante e que sempre vai ser perene para o longo prazo. Afinal, empresas nunca vão deixar de existir e, consequentemente, os escritórios também não. O próximo fator que eu gosto de analisar depois do setor é a governança. E o Vino é um fundo imobiliário da Vinci, né? Para quem não conhece, como eu falei, é a mesma dona do VISC e do VILG. Então vamos ver um pouquinho sobre a Vinci. A Vinci Partners é uma plataforma de investimento alternativo que tem 58 bilhões de reais sob gestão, tem 318 fundos e 34 sócios aí com experiências complementares, como eles falam. E a parte de fundos imobiliários da Vinci tem mais de 50 imóveis no portfólio, mais de 1.000 metros quadrados e mais de 350 mil investidores investindo nos fundos imobiliários da Vinci. Qual é o problema que eu vejo com a Vinci? A única coisa que eu acho que a gente tem que ficar de olho sobre a Vinci é que ela foi fundada por ex-sócios do BTG Pactual, quando rolou uma confusão de corrupção lá no BTG, coisa e tal, e aí a Vinci foi fundada justamente por esses sócios. Mas não quer dizer que vai ter corrupção na Vinci, tá, pessoal? Os caras são sócios e tal, mas apesar de ter rolado esse problema com o BTG muitos anos atrás, isso aí tem quase 10 anos atrás, mas na Vinci em si nunca teve problema nenhum. Mas é importante a gente saber que já teve esse rolo aí com os sócios. E aí, nos valores, acreditamos na ética como o melhor valor de um relacionamento. Então, fica de olho aí no que eu acabei de falar. Equilibramos bom senso com a ousadia. Um ponto também aqui sobre a Vinci é que os gestores, eles gostam de se alavancar um pouquinho. Eles têm mais ali um pouco de mentalidade de trader, sabe? De querer ganhar ali mais, de girar o patrimônio. Enfim, então os fundos da Vinci têm uma tendência a ser um pouquinho mais arriscado por causa dessa característica dos gestores, mas nada demais também, afinal o fundo imobiliário já é um ativo bem tranquilo, bem conservador, bem seguro no final das contas. Então esses são os pontos aí que eu achei importante falar sobre a Vinci. Eu, particularmente, invisto nos fundos da Vinci, eu tenho 3 fundos imobiliários da Vinci, que é o Vino, o VILG e o VISC, e nunca tive problema até hoje, estou satisfeito com eles. Apesar que o Vino é um fundo imobiliário que eu adicionei na minha carteira agora, bem novo, bem recente. Ah, e outro ponto interessante também sobre a Vinci, que eu acho legal falar aqui, é que eles têm um site super organizado, com todas as informações bem detalhadas aí. Então isso também é um ponto positivo para a gestora, ser transparente com seus investidores. Isso é muito importante. O próximo fator que eu gosto de analisar é o tempo de mercado. E geralmente eu exijo que aquele fundo imobiliário tenha pelo menos 3 anos de tempo de mercado. Ah, Natan, mas o Vino só tem 2 anos de tempo de mercado e você investiu nesse fundo. Sim, realmente, eu abri uma exceção para esse fundo imobiliário por conta da gestora, pessoal. Apesar do fundo imobiliário ser novo, a gestora, que é a Vinci, já tem outros fundos imobiliários muito mais antigos que inclusive eu tenho em carteira, como por exemplo o VISC, que já tem 8 anos. Então, por conta da gestora, eu abri uma exceção. Apesar do Vino ser um fundo imobiliário novo, com 2 anos, a gestora não é. Tá? Então, deixa essa ressalva aqui. O próximo fator que eu analiso é a quantidade de imóveis, né? A gente sempre procura investir em fundos imobiliários que tenham muitos imóveis, porque se o inquilino sair de um imóvel, você não perde toda a sua renda. Não vai nem fazer diferença. Se o fundo tivesse um imóvel só e o inquilino saísse, fudeu. E o Vino tem atualmente 9 imóveis, totalizando mais de 47 mil metros quadrados de ABL. Então, bem tranquilo aí para se investir. O próximo fator é a distribuição geográfica e o Vino está um pouco concentrado em grandes centros, como ele falou, faz parte do pilar da estratégia de investimento deles. Então eles estão concentrados basicamente com 55% em São Paulo e 45% no Rio de Janeiro. Mas pelo menos ainda não é tudo em um lugar só, né? Está dividido aí em 2 grandes cidades, então tranquilo. Não é assim o ideal, era melhor que estivesse mais diversificado, mas é aceitável. O próximo ponto é a questão dos inquilinos, né? O portfólio do Vinci. É interessante que ele seja multi-inquilino, que ele tenha vários inquilinos. E o Vinci atualmente tem aí 12 inquilinos, né? Como a gente pode ver nessa imagem. Algo importante de se falar aqui é que 27% da receita do Vino vem da própria Vinci, né? Da própria sede deles, que é alugada do Vino. Então existe um certo conflito de interesse aí que não é bom para a gente que é investidor,
mas não é tão grande assim essa porcentagem de receita que vem da Vinci hoje, está em 27%. E aí, quanto mais o fundo fizer novas emissões e quanto mais o fundo crescer, menor vai ser essa porcentagem de participação da própria Vinci. Então, é um ponto para ficar de olho, mas também não é nada demais, está tranquilo, está sob controle. Até porque, como a gente pode ver aí, tem 12 inquilinos e está bem diversificado em relação ao restante da receita do fundo, então tranquilo também. E vamos ver os setores que essas empresas, esses inquilinos estão distribuídos. Então também está bem diversificado, com 28% no setor financeiro, 18% construção e serviço imobiliário, 12% varejo, 11% coworking e por aí vai. Então está bem tranquilo também, bem diversificado. O próximo fator que eu gosto de analisar são as taxas de administração do fundo, porque afinal ainda é um fundo imobiliário e a gente paga taxas. E nesse caso aqui é um ponto negativo para o Vino, na minha opinião. A taxa de administração é 1%, o que é ok ainda, aceitável, não é baixa, mas também não é tão alta, então é aceitável. Só que o problema é que tem mais 20% de taxa de performance e eu não gosto desse tipo de taxa. Não acho interessante taxa de performance, porque às vezes pode ser distorcido o resultado do fundo. Por exemplo, se o fundo vende um imóvel, ele vai ganhar aí essa taxa de performance, sendo que ele não performou melhor. Foi simplesmente pelo fato de ele ter vendido um imóvel e aí vai ganhar dinheiro em cima disso. Então assim, não acho legal taxa de performance. Então para mim é um ponto negativo do Vino. E por que eu decidi investir mesmo assim? Porque a gente olha o ativo num contexto geral, pessoal, e apesar dele ter alguns pontos negativos, como essa taxa de performance, por exemplo, ele vem performando muito bem, mesmo a gente pagando essa taxa de performance, como a gente vai ver daqui a pouco. O próximo ponto é a taxa de vacância, que seria quantos por cento dos imóveis do fundo ali não estão alugados, estão livres, estão sem inquilinos. Então, uma taxa de vacância de até 10% é tranquilo, até 20% é aceitável, não mais que isso. E o Vino está com atualmente 2,1% de taxa de vacância, o que é muito baixo, é muito bom. Praticamente tudo do Vino está alugado. E se a gente for olhar esse gráfico aqui, né, percebam que 97,9% está ocupado, mas o mercado de lajes corporativas está com 80% alugado em média. Então o Vino está muito acima da média de mercado de taxa de ocupação, então muito bom para o Vino isso aí, ponto positivo. O próximo fator que eu gosto de analisar é o dividend yield, porque afinal, quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente está procurando uma renda passiva, tá? E o yield do Vino tá muito bom, pessoal. Esse último mês aí pagou 1% de dividend yield para um fundo imobiliário de tijolo, é um dividend yield muito bom. E aí, por isso que às vezes, mesmo tendo alguns pontos negativos, como a taxa de performance, por exemplo, eu ainda considero investir nesse ativo, e investir na verdade, porque eles estão fazendo um bom trabalho, estão com a vacância muito baixa, estão com um dividend yield muito bom. Então, às vezes a gente tem que olhar o ativo de uma maneira geral e não se basear em uma única coisa, em um único fator, né? O próximo fator que eu gosto de analisar é a liquidez e tá bem tranquilo aí, 2,8 milhões de movimentações diárias, então se você não for comprar mais do que isso aí em um dia, tá bem tranquilo. E aí, por fim, eu gosto de olhar o preço, né? Depois que a gente olha todos os outros fatores e vê que é um fundo imobiliário legal, um fundo imobiliário investível, nem sei se essa palavra existe, aí sim vamos olhar o preço e vamos ver se ele está num bom momento de compra. Então, primeiramente a cotação, se a gente for pegar aí no último ano, ela caiu 10%, 10,3%, então caiu bastante. E a gente sabe que os fundos imobiliários têm caído bastante por conta da alta da Selic, por conta dos problemas políticos que a gente tem aqui no Brasil, PEC dos precatórios e por aí vai, um monte de notícia negativa. Então acabou que o investidor estrangeiro tirou muito dinheiro do Brasil e, consequentemente, a bolsa do Brasil está muito barata, né? Tudo caiu muito de preço, fundos imobiliários também. Aí, quando a gente vai olhar aqui o preço sobre o valor patrimonial do Vino, está em 0,94, então está abaixo de 1. Então, em teoria, está mais barato comprar a cota do Vino do que você estaria pagando se comprasse os imóveis físicos. Então, é um ótimo momento de compra. Apesar que, pessoal, é muito importante falar aqui, eu não acho legal se basear nesse indicador, porque esse indicador é muito distorcido. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Esses imóveis são avaliados uma vez no ano e o mercado muda os seus preços, muda os seus valores, muda as notícias que são absorvidas a todo instante. Apesar de imóveis ser algo, né, mais sólido, que não oscila tanto, ainda assim, avaliar cada um ano é algo que distorce bastante os indicadores. Então, isso aqui é para a gente ter uma base de parâmetro, mas não
para chegar e vou comprar só porque o preço está barato, o PVP está barato. Então também não é assim. Mas, como eu falei, em um contexto geral, a gente olha e vê que realmente está num bom momento de compra. Então, eu comprei um pouco de vinho no mês passado, comprei um pouco esse mês, estou fazendo minha posição ali aos poucos, que é a melhor maneira que eu gosto de investir em um novo ativo para minha carteira. É fazer uma posição aos poucos, pequena e aumentando de acordo com que eu vá conhecendo melhor o ativo, com que eu vá ganhando mais confiança. Outro motivo para eu ter investido no vinho também é que eu queria aumentar a minha posição em lajes corporativas. Eu tenho atualmente 12 fundos imobiliários na carteira, sendo que eu só tenho um fundo imobiliário de laje. Então, mesmo eu tendo 12 fundos imobiliários na carteira, no setor de lajes corporativas eu só tinha o HGRE e tem o KNRI, que é híbrido, né, que é metade e metade. Então, estava muito baixa a minha exposição a esse setor. Então, eu queria aumentar e achei o Vino muito interessante. Então, conclusão, pessoal, é um fundo imobiliário que eu investi, como eu falei, isso já fala muito sobre o que eu penso. Não é um dos melhores fundos da bolsa, mas ele atendeu bem a minha necessidade de diversificar nesse setor, que é o que eu estava procurando, que eu só tinha o HGRE e o KNRI. Mesmo assim, o KNRI é híbrido, como eu falei, não é só lajes, mas é um fundo imobiliário interessante. Ele está em um setor que eu acho um setor bom, de lajes corporativas. Ele é multi-imóveis, multi-inquilino e multi-região. Tem uma taxa de performance ruim que eu não gosto, mas em compensação está com um dividend yield muito alto, o que é bacana, o que é muito bom para quem está procurando renda passiva. Está com a vacância muito baixa, como eu falei aqui, né, tá com 98% de ocupação, então o que também é um indicador muito positivo. E depois de olhar tudo isso, tá com um excelente preço, pessoal, um excelente momento de compra. Então, fazendo essa análise, eu achei válido adicionar na minha carteira. E se você está fazendo sua carteira de fundos imobiliários, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo do KNRI, que eu faço uma análise completa dele lá. Então, já assiste lá esse vídeo que também está muito interessante. E se você não se inscreveu no canal até agora, se inscreve no canal, deixa o like e até o futuro.